Oi, pessoal, vamos lá dar continuidade para os pontos emocionais de um triângulo que envolve o ponto pulmão 9, coração 7 e pericárdio 6. A Cláudia Fox, no livro Guia Prático de Acupuntura, ela põe efeitos e indicações mais importantes, eu vou lê-los, que se assemelha com o Paulo Renato Lima. Tranquiliza o Shen. Quem é o Shen? O espírito, né? Problemas cardíacos funcionais, ansiedade, inquietação, distúrbios do sono. Relaxa o tórax. Dores torácicas causadas por problemas cardíacos, pulmonares ou ósseo. Às vezes a dor torácica também é mau funcionamento intestinal, tá? Que tem muitos gases e aí de vez de descer sobe e a pessoa dá aquela angústia, tá? E na verdade não é cardíaco, é intestinal. Então precisa verificar qual que é a diferença de um para o outro. Se for cardíaco, ela geralmente vai estar roxeada, lábios, as unhas vão estar roxeadas. A língua, né, vai apresentar, na ponta da língua, vai apresentar problemas não só de roxo, como também na ponta, as diferenças. Aí torna permeável o canal de energia, problemas do antebraço, túnel do carpo e no punho. Bem, esses já são indicações mais locais, né? Então, ela está dentro de um rio energético, aonde aqui nós temos os pontos para a região local, que também estaria como túnel do carpo, ou também para o emocional. Tá. E no livro Origem e Significado do Nome dos Pontos? Então, eu vou ler para vocês, tá? Olha, o Neiguan, junção interna, ele dá a seguinte conexão. Esse meridiano, esse ponto, Neiguan, ele vai se ligar ao meridiano Shaoyang, da mão. Quem é Shaoyang da mão? Lembra que a gente tem Tai, Shao, Jue, Yin e Yang, né? Então, o Yin é quem? É o coração e o intestino delgado é o Yang. Isso no alto, no antebraço. No pé é quem? É o TA e a vesícula biliar. Então, o Shao-Yin, coração da mão. Shao-Yin, da mão, coração. E Shao-Yang, do pé, é quem? Vesícula biliar. Tá, formando aquele quarteto que eu ensinei para vocês no primeiro vídeo, tá? Bom, então vamos lá. Olha que interessante, uma nota de observação. Os 13 pontos da inteligência tratam doenças mentais denominadas Bianchi. No período da primavera e de outono, como as doenças do diabo. Tudo que é mal considerado para o lado diabólico, que é bom para o lado divino. Esses 13 pontos têm o ideograma Gui. O quinto ponto também é denominado Qilu. Podem ser usados como pontos secundários, independentemente, sozinhos ou em coordenação com outros pontos numa receita. Ah, agora entra a receita que eu falei para vocês, do quarteto. Qual?
aquele de pericárdio, do que? Não é só o pericárdio 6, né? Mas o quarteto de quem? Do Jueyin e do Shaoyang. O Jueyin envolvendo o meridiano do pericárdio e do fígado, e o Shaoyang envolvendo os meridianos do triplo aquecedor e vesícula biliar. Ah, em quais pontos? Porque a vesícula tem 44 pontos. Mas qual ponto deles? O distal. E mais precisamente, o Lo vai lá direto no emocional, tá? Nesse triângulozinho. Vamos continuar. Bem, eles são indicados para estímulos dos órgãos internos e doenças destes órgãos internos. Pois bem, isto eu estou falando do Neiguan. Agora, olha, duas notas. Notas compreensíveis do clássico do Imperador Amarelo. O centro da mão comanda o Taiyin. Taiyin, quem é Taiyin? Lembra que eu falei para vocês dos quartetos? O primeiro quarteto é o Taiyin. O Taiyin envolve quem? O pulmão e o baço, meridiano Yin. O pulmão desce energia, o baço sobe. Esse faz o equilíbrio. Porém, o pulmão é Yin. E o seu acoplado é Yang. Quem? O intestino grosso e o estômago, que formam o quarteto Taiyin da mão e Yang Ming do pé. Taiyin da mão, pulmão e baço. E o Yang Ming do pé forma a duplinha, intestino grosso e estômago. Ambos formam um quarteto, pulmão e baço, intestino grosso e estômago. A energia do intestino grosso subindo, a do estômago descendo. Ai, que bonitinho esse quarteto fazendo isso energeticamente. Então, nesse clássico, voltando, ele fala, o centro da mão comanda o Taiyin. Quem é o Taiyin? Pulmão. Eu vou falar de quem? Do pulmão 9, né? E vou falar do pericárdio 6 e vou falar do coração 7. Calma. Então, vamos lá. É a parte interna do Shaoyin da mão. Shaoyin da mão? Quem é o Shaoyin da mão? Coração, né? Formando a duplinha com quem? Coração e rim. Shaoyin da mão. Coração descendo a energia e o rim subindo a energia. Em contrapartida, tem o quarteto, onde a outra dupla é quem? O Taiyang, mão e pé, que é quem? Intestino delgado e bexiga. Tá. E de onde começa o colateral que passa pelo pericárdio e penetra no Shaoyang? O Shaoyang, que é quem? Pericárdio e vesícula biliar. Por isso, seu nome é Neiguan. Conheço, já num outro item, o conhecimento básico da acupuntura diz, o Neiguan é de onde sai o meridiano Yin-Wen. É o Lo do meridiano do pericárdio. E passa pelo meridiano do vaso da concepção. Se liga aos órgãos internos e com vasos sanguíneos. Por isso,
tem esse nome. Pois bem, e a figura de bronze? A figura de bronze é aquela figura que tem lá na China de um homem do tamanho de uma estatura de uma pessoa, né? Com os pontos de acupuntura. Então, essa figura de... Aqui nesse livro ele diz: esse ponto é usado para tratar olhos vermelhos e sensação de plenitude, acidente vascular cerebral e contrações do cotovelo, síndrome de excesso que causa dor súbita no coração, síndrome de deficiência que provoca inquietude, fragilidade no coração, impedindo de se mover. Já nos cânones sobre o Shenong, usa-se para tratar de extensão abdominal, que causa dor no coração, tá vendo? Dor abdominal. Tá lá cheio de gases, comeu um monte de porcaria. Aí a energia de vez de descer sobe. A pessoa pensa que vai ter um AVC e não é. Um ataque cardíaco não é. Ela tá com os intestinos congestionados. Tem que tratar o intestino. E por isso que é chamado a doença de dentro do abdômen. Deve-se mochar 7 cones, aqui é uma indicação. E tem os estudos sobre o funcionamento do efeito do ponto neiguan no tratamento de doenças cardíacas desencadeadas por um tipo de reumatismo causado pelo vento úmido. Bom, o vento, nós temos o interno e o externo. O interno já atingiu órgãos e circulação, o externo atingiu o quê? A cabeça, e enquanto as gripes, né? Enquanto o interno, resfriados, etc. Enquanto o interno, eu acho até bonito quando eu ouvi uma acupunturista falar sobre isso. E o interno fala sobre tremores, aquelas pessoas que têm trismo ou que entorta um lado do corpo, né? Então, isto é chamado vento interno. Interessante que como o coração governa os vasos, né? Ele vai governar muito a emoção, tá? Por isso que o pericárdio... primeiro, a energia desequilibra o pericárdio, depois em seguida ela desequilibra o coração. Bom, então nós temos aqui vários autores da revista Medicina Tradicional Chinesa, número 7, em 1981. Eles fizeram uma experiência com 21 pacientes que tinham reumatismo crônico e alterações na válvula mitral. E funcionaram o neiguan. E fizeram ecocardiograma, raio-x, ultrassonografia, antes e depois da acupuntura, com a finalidade de verificar o efeito na função cardíaca e as posições e alterações surgidas. Os 21 pacientes receberam modos diferentes de sensação de agulhamento. Cerca de 95% de 21 pacientes corresponde a 20 indivíduos que tiveram alterações significativas, diferentes graus na sintomatologia clínica. Ou seja, ele resolveu não só o problema, como o estado emocional. Só o pericárdio 6 fez isso. Olha que coisa, como ele é poderoso, né? Energeticamente. Agora vamos falar num outro vídeo de outra parte.